Oi, tá começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? É Dia das Mães e quem celebra a data com a gente é a cantora e compositora Lued Luna. Pelo direito ao parto humanizado, vamos acompanhar a trajetória das doulas, as hortas em mandala venezuelanas plantadas pelo MST. E vamos conhecer o Quilombo da República em Belém do Pará. É isso e muito mais, se liga que o programa tá só começando. Uma criança preta, retinta, saudável, com infinito de possibilidades pela frente. É assim que a cantora e compositora Lued Luna define Daio, o filho de 5 anos, fruto do relacionamento com o rapper Zudzilla. Segundo ela, esse menino é resultado de um chamado que ela sentiu logo após fazer 30 anos, mas a prática vai além. É um projeto político, principalmente em um país que tanto tenta normalizar a violência contra famílias negras, como se não houvesse amor ali. Então Daio pode ser o que ele quiser, a Lued até tem os desejos dela, mas na prática esse menino, aos 5 anos, já representa um país de esperança. Fico contando as horas pra te ver. É logo ali, mas parece uma eternidade. Olha, Fabinho, Deus. Eu fui uma filha planejada, uma filha querida, uma filha desejada. Eu sou a primeira filha desse casal de jovens que se conheceram num contexto dos movimentos sociais. Minha mãe estudou economia, meu pai estudou história e eles se conheceram nesse contexto da militância, da construção do PT, do movimento negro lá da Bahia. Então eu fui uma filha, eu fui mais do que uma filha, eu fui um projeto político deles, assim, né? Não à toa eles me deram um nome que me deram, né? Que é um nome africano, o nome de uma rainha africana. A minha mãe é uma mãe super protetora, assim. Foi uma mãe super protetora, super controladora. Acho que pelo fato de ser menina, né? E aí a gente pode aí buscar os traumas, as experiências que ela ouviu falar, o que ela mesma vivenciou, né? Com relação à violência, ao controle do corpo feminino, a violência do corpo feminino. Então, por conta de eu ser a primogênita e ter nascido menina, eu sinto que minha mãe me deixou numa redoma, assim. Tem o fator raça, porque também eu era uma das poucas estudantes negras num colégio particular, isso já me colocava num lugar de solidão. E aí tinha essa mãe que era super protetora, que não confiava em ninguém, não me deixava me relacionar e também me educou no sentido da desconfiança, sabe? A sua amiga, a sua mãe, você não tá lá pra fazer amizade, não confia em ninguém. Você não é igual às suas amigas brancas, não vai dormir na casa de fulana porque eu não sei quem tá lá, não sei se tem um tio, não sei quem anda nessa casa e tal. Isso acabou impactando também no modo como na minha maternidade, no modo como eu tô no mundo, porque sim, eu sou uma pessoa desconfiada, né? Você me ama, você quase que me convence. Por um segundo eu até que me aproveito. Antes que te vais para sempre. Você é uma promessa. Felicidade para sempre. Eu conheci o Zud num contexto de trabalho, assim, eu fiz um projeto que envolvia o rap, um projeto com o DJNA, que eu convidei alguns MCs. O Zud era um desses MCs que participaram do EP. E depois a gente fez o circuito Sesc, que a gente viajava pelos interiores de São Paulo que não havia Sesc. E nessas viagens aconteceu um flerte, um namorico ali, que foi indo, depois ficamos meses nessa história de namorar, de viver esse romance, e foi muito rápido, assim, porque transamos sem proteção, mas na verdade eu já estava querendo ser mãe. Eu digo para ele que eu dei um golpe. Eu achei um distraído e dei um golpe. Eu queria muito ser mãe e eu falava isso com ele, mas não foi assim uma história linear, né, tradicional de namorávamos anos de namoro, e aí depois a gente noivou, e aí depois a gente casou, e a gente planejou o primeiro filho, e assim foi completamente
Eu sinto que foi muito instintivo mesmo, intuitivo. Eu queria ser mãe, eu me achava pronta. Eu era muito magra. Eu lembro que eu era muito magra e de repente eu estava com seios maiores, uma anca. Meu corpo, parece que meu corpo foi inchando, se preparando para receber essa criança. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu danço a dança das tuas marés. Eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança. Ai, ai, ai. Você... Como é que ela, no auge da vida pública dela, depois de ter lançado um puta discão, a gente esperando algo do mesmo patamar, ou maior, esperando dela um outro discão, todo mundo falando dela, ela, né, no melhor momento da carreira dela, jovem, bonita, prosperando na carreira, como é que justo nesse momento ela vai ser mãe? Ó, isso aí é demodê, né? Isso daí não tem valor mais, né? Então isso me pegou muito nesse lugar, né? Quando eu recebi, foram poucas críticas, que não, às vezes não é uma crítica direta, mas é uma crítica velada, de uma cara assim de que brega, né? Ser mãe. Eca! Mas eu sinto também que a gente chegou num nível de individualismo, de ambição e supervalorizou tanto essa lógica de que o trabalho está acima de tudo, de que minha autoestima e que meu valor está ligado com o que eu produzo, porque é isso que o capitalismo quer, que a gente se sinta mais potente, mais e se envaideça a partir do que a gente produz, e a gente esquece que a gente não é só isso, né? Que antes de tudo isso existe um valor fundamental que é o amor, que nasce da relação de duas pessoas, que é um amor que nasce dessa relação e da escolha de colocar alguém no mundo, e que essa escolha demanda da gente outros sentimentos que não esses, né? Que é o sentimento do altruísmo, que é o sentimento da generosidade, né? Que é o sentimento da empatia. Fico contando as horas pra te ver. É logo ali, mas parece uma eternidade. Hora de trabalhar, mas bom mesmo é ficar em casa agora, mas o corre não. Ele é sim um projeto político. Não à toa eu segui a tradição da família e dei um nome africano para ele. Dayo, o nome dele é Dayo Oluwadamisi. Dayo é um nome iorubano que quer dizer a alegria chegou, e Oluwadamisi também em Yorubá quer dizer que Deus protege minha vida. E por que eu dei esse nome para ele? Ele ia se chamar apenas Dayo, né? Quando eu soube que ele ia ser um menino negro, né, que ele ia ser uma criança negra e depois um homem negro, eu senti no coração que eu precisava porque eu acredito, eu sou do candomblé e para mim a palavra tem poder, a palavra anima as coisas, né? Então eu sentia que eu precisava dar um nome que protegesse ele, além da proteção que eu mesma daria, eu queria um nome que protegesse, que ele já nascesse com essa essência, né, da proteção. Então o Oluwadamisi é Deus protege minha vida, né? Minha mãe disse que minha avó falou para ela que quando a gente vira mãe, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é porque ela era católica, tá? Mas é ajoelhar no milho e rezar. Que basicamente ela está dizendo que a gente também tem que se segurar, se aferrar em algo que é imaterial também, né? Que a proteção que a gente dá não é só essa de dar saúde, passar protetor e não deixar dormir na casa do amiguinho, mas também munir essa infância, essa criança de uma proteção espiritual, né? Então minha avó passou isso para minha mãe passou isso para mim. E o Dayo tá nas minhas orações. Eu sinto que ele é protegido, que é algo que a maternidade dá. Eu sinto que eu sou protegida pelas rezas da minha mãe e eu protejo meu filho a partir das minhas orações também. Fico contando as horas pra te ver. Fico contando as
Viva Daio, viva a família, viva todas as mães, sem se esquecer também da mensagem que a própria música da Lued traz sobre as jornadas duplas e até triplas de trabalho. Bora construir uma outra lógica de cuidados, que a gente possa dividir o peso com toda a sociedade. Bom, e você sabe que para conferir a obra da Lued é só procurar nossa plataforma preferida de áudio. Vira vida! Eis algo que todo mundo já passou, mesmo que não se lembre. Tá aí uma coisa mais antiga do que andar para frente. E mesmo assim, tem gente que gosta de inventar regra, colocar máquina onde nada mais especial do que o toque humano, do que a delicadeza e o cuidado de profissionais que sabem fazer desse momento lindo, ainda que doloroso, único e nada traumático. Eis as doulas, trabalhadoras fundamentais, mas que ainda lutam pela garantia de direitos básicos, como estar presente no SUS. Quem conta pra gente é o nosso repórter Heraldo Paulino. Doula é a profissional que oferece suporte físico e emocional para uma gestação, parto e pós-parto humanizados. Como explica a presidenta da Associação das Doulas do Pará, a DOUPA, Marlúcia Araújo. O parto, o gestar, parir e nascer, antigamente era um evento do feminino, né? Ele acontecia, era um evento do feminino e um evento particular, familiar. Com o advento do patriarcado e do sistema capitalista, ele perde o lugar e chega nesse ponto onde nós chegamos hoje. E é um parto medicamentoso, é um parto hospitalar, né? Como se os corpos não soubessem realizar o que fisiologicamente acontece. Então, antigamente, as mulheres, quando gestantes, estavam ali sendo cercadas de parteiras, né, de mulheres que sabem trabalhar com as ervas, né? Então, essa ancestralidade, e que é um saber empírico, nós carregamos isso conosco sempre. Isso nunca vai deixar de existir. Então, acredito que a doula, as pessoas às vezes confundem. Ah, então você é parteira? Quando eu digo que eu trabalho com parto. Aí eu explico, não, eu sou doula. As parteiras, elas já são umas guardiões antes de nós, elas existem antes de nós. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de 2010, revelou que 1 a cada 4 mulheres sofreu violência obstétrica. No SUS, esse índice chega a 45% segundo o estudo Nascer Brasil, realizado pela Fiocruz em 2012. A educação perinatal, oferecida por essas profissionais durante o pré-natal, é fundamental para prevenir esse tipo de violência, como afirma a doula Raíssa Reis. E aí a gente tem uma série de manuais, a gente tem uma série de normativas do Ministério da Saúde, que são normativas que orientam uma assistência adequada às pessoas que estão gestando, que estão parindo, tá certo? Mas que infelizmente ainda não são seguidas, né? Porque eu sou uma profissional que eu tenho acesso facilitado a essas diversas informações, que eu me capacitei e estudei para entender essas normativas, para entender quais são as formas de assistência que trazem benefício, como a gente pode auxiliar essa mulher a se sentir mais segura emocionalmente, mas também como eu posso auxiliar ela com métodos não farmacológicos do alívio da dor. Na essência humanizada da assistência, as doulas precisam compreender a diversidade de corpos que acompanhem, incluindo mulheres cis e homens trans, como explica a doula Fernanda Pacheco. A pessoa precisa ter um útero para gerar uma vida. A atuação da doula, ela se baseia nesse processo de cuidado. Então, o processo de cuidado, ele não olha para qual é o gênero, nem idade, nem de onde essa pessoa veio. A doulagem não se limita à gestação. Há doulas especializadas em ciclos menstruais, pós-parto e até no acolhimento de crianças por famílias em diversos formatos, incluindo a adoção, como explica a Fernanda. Ninguém nasce sabendo, a mulher não nasce sabendo amamentar e o bebê também não nasce. Então é um processo educativo, precisa desse processo educativo para amamentar. Existem doulas que são doulas da pessoa que quer adotar um bebê, né? Doulas de adoção. Então ela também prepara aquela família, e aí pode ser uma família trans ou não, né? Que quer adotar, então ela prepara o que vem pela frente. Atualmente, as doulas são reconhecidas como uma ocupação. Em cidades como Belém, leis garantem sua atuação em maternidades. No entanto, o acesso ainda é desigual.
para mulheres pretas, pessoas LGBTQIA+, e de baixa renda, grupos mais vulneráveis à violência, a doulagem privada muitas vezes está fora do alcance. Apesar de projetos sociais e voluntariado, a FENADoulas, Federação Nacional das Doulas, pressiona para a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 3.946 de 2021, que regulamenta a profissão e prevê a inclusão da doulagem no SUS, como defende Marluce. Profissionalizar se faz necessário, porque nós precisamos ter seguridade, né? Como é que nós podemos envelhecer nessa profissão se nós não temos como nos assegurar nada? Na realidade, é isso, é muito mais do que aprovar um PL. É nós conseguirmos ter voz nos locais onde a gente tanto precisa chegar, como o SUS, por exemplo, o SUAS. Nós precisamos estar desde o início, né, do período gravídico. Então, estar antes, durante, depois desse rito de passagem que uma pessoa que gesta vive é muito importante. E agora eu vou aproveitar para chamar o meu xará Lucas Freitas, que vai nos apresentar o coletivo Guarda-Chuva, que atua pelos direitos da população LGBTQIA+. É contigo, Lucas. Olá, sou Lucas Freitas, falo aqui de São Paulo e eu faço parte do coletivo Guarda-Chuva. Vim contar um pouquinho da nossa história e atuação. O coletivo nasceu em 2017 com a iniciativa social dos alunos da Faculdade São Camilo, com o intuito de estudar e debater acerca das temáticas voltadas para a saúde LGBTQIAPN+. Atualmente, o coletivo tem promovido maiores posts educativos no Instagram e alguns eventos com parcerias com profissionais com formação e especialização na área da saúde LGBT. Nós também temos parcerias com organizações e instituições que apoiam a causa, como por exemplo a nossa última parceria, que foi a Ola, a marca de preservativos, em que montamos um evento para falar um pouco sobre educação sexual. Para saber mais sobre o nosso coletivo e eventos futuros, basta seguir as nossas redes sociais, que é @coletivo Guarda-Chuva tudo junto. Todo mundo sabe que o Brasil tem uma das maiores economias do mundo. A gente comercializa grãos, minérios e por aí vai. Mas tu sabia que a gente também está exportando agroecologia? Pois é, uma parceria do MST com a Venezuela está levando o nosso conhecimento sobre produção de alimentos saudáveis para o país vizinho. E não pense que é apenas sobre qualidade e quantidade, também tem a ver com beleza. Quem explica essa história pra gente é o nosso correspondente em Caracas, Lorenzo Santiago. Produzir de maneira rápida para receber famílias no início de um acampamento. É assim com a técnica da mandala, que é usada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, que foi criada para tornar mais eficiente o abastecimento dos assentados que estão chegando para viver em um novo espaço. Esse modelo de produção consiste em um espaço circular de 24 metros por 24. No centro fica a produção de proteínas, porcos, galinhas ou um tanque para a criação de peixes. Ao redor do círculo central, outras faixas circulares são formadas para a produção de diferentes alimentos. A técnica está sendo usada agora na Venezuela para o novo acampamento do MST na Vergarenha, no sul do país. O terreno de 180 mil hectares será usado pelo governo venezuelano para a produção de alimentos com o intuito de garantir a soberania alimentar da Venezuela. Maurício Arantes é integrante do Coletivo Nacional da Juventude Sem Terra e contribui com a formação da brigada do MST na Venezuela. Ele está na Vergarenha para ajudar a implementar o novo acampamento do movimento na região, e a horta no formato da mandala para as famílias. Aqui nesse espaço onde o pessoal a companheirada está limpando ali, já estão trabalhando, é onde a gente vai instalar a primeira experiência de produção da brigada, do acampamento, que é a horta em formato de mandala, que tem um melhor aproveitamento de espaço e tem o intuito de produção de ciclos curtos, que são as hortaliças, as alface, couve, os condimentos como cebolinha, salsinha. E no centro da mandala, também para aproveitamento do espaço, é onde a gente vai estar produzindo as proteínas que vão ser oferecidas também para a companheirada que está acampada, que é o galinheiro, onde as galinhas vão produzir a proteína através do ovo e da carne também, que vai ser produzido aqui. Arantes afirma que a mandala é uma estratégia importante para alimentar as primeiras pessoas que chegam. A mandala ela tem esse intuito de oferecer o alimento mais imediato nesse primeiro momento do acampamento,
E depois, com o tempo, com as famílias chegando e acampando, vai se desenvolver outras formas de produção, como as lavouras, a produção do gado, a produção dos porcos. E aí sim a gente arranca com a produção, né, em larga escala. Apesar de a montagem do acampamento estar sendo feita agora, o estudo e os acordos entre o governo venezuelano e o movimento estão sendo desenhados desde agosto do ano passado. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou integrantes do MST para ajudar na coordenação do projeto chamado de Pátria Grande do Sul e para auxiliar na formação de produtores venezuelanos que vão aprender as técnicas desenvolvidas pelo movimento para a produção de alimentos sem agrotóxicos. Jéssica Lima é integrante do MST e está na Venezuela com essa missão. Mesmo que a agroecologia ela tem seus princípios, mas ela também tem essa proposta de partir da realidade de cada território, né? Então, a gente estudou o território, cada conselho comunal que engloba dentro da comuna Pátria Grande do Sul, né? Como que é feita a produção, o que produzem, né? Como que é essa relação com a terra, né? Como que é essas relações humanas, né? Dentro desse território, né? Como que é essa questão do solo, né? Que solo que a gente está trabalhando, as questões mais técnicas, claro, também, mas a mais importante é essas questões mais organizativas. O MST conta com a articulação da União Comuneira para organizar não só a produção, como mobilizar famílias para ocuparem esses terrenos. A ideia é, ao longo do tempo, transferir a gestão para essa organização que tem grande participação e capilaridade entre as comunas venezuelanas. A meta do projeto é iniciar com 100 famílias e chegar a 300 famílias ocupando o terreno na Vergarenha. Douglas Gracielli é agrofloresteiro do MST e afirma que o objetivo do movimento é formar os camponeses venezuelanos para que eles possam reproduzir e ampliar esse modelo agroecológico e organizativo. A gente está com um movimento aqui para aportar na organicidade, aportar na assistência técnica, no tema da agroecologia, no tema da escola de agroecologia que vai ser construída para esse território, né, que é um território onde já tem conselhos comunais, comunidades indígenas, camponesas, né, produção. Então esse é um espaço que vai ser um acampamento, assim por dizer, onde vai irradiar o trabalho aqui do movimento. E depois disso, conforme vai se desdobrando as atividades, né, vão fazendo vida no território, vai se organizando, a ideia é que ele siga sendo um espaço de formação, né, e também acampamento, com um olhar para as outras áreas, né. Passado o Dia das Mães, outra data importante que se aproxima do calendário nacional é o 13 de maio, data que marca a promulgação da Lei Áurea, que pôs o fim da escravidão no Brasil. Se a medida levou a liberdade ao papel, quem garantiu ela na prática foram as diversas articulações do movimento negro que seguem atuantes no nosso país. É o caso do coletivo organizado por mulheres Quilombo da República, em Belém do Pará, um exemplo de economia de saberes herdados. Quem conta pra gente é Mariana Castro. Na Praça da República, maior praça da capital paraense, um pequeno espaço cheio de cores e frases de resistência negra chama a atenção, onde antes eram enterrados pobres e escravizados. É o Quilombo da República, criado pelo Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, que este ano completa 45 anos e propõe a ressignificação do espaço. É o que explica Roberta Sodré, que compõe o Núcleo de Educação do Centro de Estudos, conhecido por SEDEMPA. Esse espaço de troca de saberes ancestrais, né? Troca de saberes atuais também, como é que a gente se relaciona com a sociedade atual, mostrando a nossa negritude e intensificando uma luta que já vem de muito antes. O lugar é um lugar que pra gente é muito significativo, né? Um lugar que já foi tido como um local para enterrar os nossos e hoje a gente vem para cá acender velas no Ritual das Candeias, a gente vem para cá celebrar junto com banda, com bloco, a gente também vem para trocar, né, a afetividade mesmo aos domingos com as nossas, assim. Então é um espaço que a gente ressignifica a partir da nossa ancestralidade, a partir do que a gente entende sobre ser uma resistência negra na Amazônia. Formado por mulheres negras empreendedoras, o coletivo Pretas Paridas da Amazônia é responsável pelo espaço, com o apoio de associações e outros coletivos, como explica a quilombola e artesã Maria Luísa Nunes, que compõe o coletivo.
Nós nos identificamos como cultura de saberes herdados. Nós empreendemos porque nós herdamos esse saber que nós consideramos que é uma sabença, né? A sabedoria dos nossos mais velhos, com o conhecimento que fomos adquirindo nas nossas vidas, nas nossas práticas, umas na universidade, outras em outros momentos das suas vidas. Então nós empreendemos uma economia dos saberes herdados. Aberto aos domingos durante a tradicional Feira Criativa da Praça da República, a ocupação do movimento negro extrapola o espaço físico do quiosque e celebra a ancestralidade em diálogo com a sociedade. E isso nós queremos perpetuar. Nós queremos que as crianças pretas, se sintam valorizadas através da cultura que os mais velhos nos passaram. Então, a nossa satisfação também é compreender que nós somos cultura andante. Nós somos do Quilombo, eu sou do Quilombo, mas eu chego aqui com todo esse aprendizado, com toda essa força ancestral das minhas mais velhas. E nós nos estabelecemos. E o CEDEMP, ele possibilita isso, concedendo esse espaço para que a gente apresente uma moda autoral, uma moda criativa, uma moda ancestral, e convidamos outras pessoas pretas a se enganjar nessa luta. Então nós somos cultura andante, nós praticamos economia solidária, economia criativa, porque herdamos dos nossos mais velhos esse saber. Gente, a edição de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua companhia e lembrar que se quiser falar com a gente, anota nosso número. É 11 999 22 9623. Outro recado é que você pode acompanhar entrevistas exclusivas que aprofundam esses mesmos debates de segunda a sexta-feira, procurando na sua plataforma preferida de podcast por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas e eu tô te esperando. Até lá. Tchau, tchau.